E aí, Expedito Magrinho, eu quero saber o seguinte: 2 zagueiros, 3 zagueiros, com a linha de 4 no meio campo. O que é que a gente pode imaginar desse Bahia contra o Internacional para buscar esse equilíbrio, Expedito Magrini? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Valença. Boa tarde, Marcelo, nosso querido Marcelo, Tony Silva, Genivaldo Novaes, aquele abraço, querido. O homem presidiário. É, exatamente. Bastidores rolou isso. Veja, só acrescentando mais detalhes do que já trouxe Marcos Valença, dos times que estão dentro da zona do rebaixamento e o primeiro fora, que é o Bahia, ele tem o melhor ataque, né, em toda a competição. Contra o seu principal adversário, principalmente, que é o Vasco, é o primeiro dentro da zona. São 34 gols marcados contra 27 do Vasco. Mas veja, ele tem o mesmo número de vitórias do Vasco da Gama e um ponto a mais do que o Vasco da Gama, fora da zona do rebaixamento. De fato, Pedro, o equilíbrio é que o treinador vai ter que buscar. Ele pode resolver isso com peças individuais? Não acredito, honestamente. Visto que somente com a contusão do Cauli, o Bahia passou por sufoco, com a ausência de um único jogador. E quando ele volta, você percebe o quanto ele fazia falta e o quanto ele é necessário nesse time do Bahia. É só você verificar os melhores momentos de Goiás e Bahia. Aí você vai para o setor defensivo. Apesar da manutenção do Vitor Hugo, perceba que o Bahia tomou 3 gols. E na mesma proporção que vem acontecendo nas outras partidas, né? Ele manteve o Vitor Hugo na zaga, e eu acredito que foi em função de não querer mexer muito, né? Ele gosta de um zagueiro pelo lado esquerdo. Ele manteve ele e trouxe o zagueiro... Caramba, toda vez que eu vou falar o nome dele, me dá um branco. O menino que entrou titular. Gabriel Xavier. Ou seja, Gabriel Xavier, de todos que ainda não... Daqui a pouco o Gabriel Xavier vai ficar experiente, ele vai ser chamado de menino ainda. Aí Gabriel Xavier, que era uma grita da torcida, né? E ele se impôs, né? Que é o quê, rapaz? Uma grita. Soletrando um grita. Um pedido, um apelo popular. Queremos, né? Gabriel! Exatamente. Queremos, Gabriel Xavier! Que espetáculo! Esse menino! E independente disso, Pedro, perceba que ele se impôs. Você falou assim, ó, professor, eu tenho capacidade. Ele entra contra o último jogo contra o Flamengo e ele fez mais do que Canu e o Vitor Hugo estavam fazendo na partida, com a expulsão do Canu. E ele toma conta das bolas aéreas dentro da defesa do Bahia. Falhou contra o Goiás? Falhou, mas todo o setor defensivo falhou. Então, Pedro, eu acho que a solução é esquema. Ele montar o esquema. Que seja com 3 zagueiros, reforçando o meio com 4, começando lá com os 3 zagueiros, liberando os laterais, que são ótimos para fazer isso, né? Você tem a capacidade do Gilberto, a capacidade do Camilo Cândido de fazer o trabalho de ala. Você protege com 3 zagueiros as subidas dele, você tem mais profundidade e mais apoio lá na frente. Vai manter o Everaldo, porque agora não tem desculpa, né? Agora não tem como tirar Everaldo do time. Não tem como tirar Everaldo do time. É esquema tático, Pedro, porque no elenco, vou repetir, se ele perde Cauli, ele perde essencialmente todo o seu meio campo. Perde criatividade nesse time do Bahia. Então, só ele montando um esquema para fortalecer esse time do Bahia e buscar esse equilíbrio tão desejado.